Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a aula do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós finalizamos o período dos evangelhos, que é sobre Jesus, falando tudo sobre a vinda de Jesus. Em Atos entra o período apostólico, que é o período da ascensão, logo após a ascensão de Jesus até a morte do último apóstolo, que foi João. Então, durante esse período, cerca de 70 anos, de 30 depois de Cristo a 100 depois de Cristo, é o período apostólico dos apóstolos, onde a gente vai decorrer aqui posteriormente no Novo Testamento todo. Então, aqui o livro de Atos significa atos mesmo, atos dos apóstolos, mas também pode ser atos de Jesus e do Espírito, porque todos esses atos eles aconteceram através do Espírito Santo, o Espírito que Jesus subiu e falou que ia enviar. Então, coisas grandiosas aconteceram durante esse período de Atos, esse período onde os apóstolos, onde as pessoas foram levando o evangelho, onde nasceu as primeiras igrejas. Isso a gente vai ver agora ao decorrer do Novo Testamento, após a ascensão de Jesus. Então, esse período, esse tempo aí da igreja, do começo da igreja, foi um período maravilhoso. Um período onde teve muitos mártires. Mártires significa pessoas que foram mortas por pregar o evangelho. Porque logo após Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ficou cerca de 40 dias com os discípulos. Isso a gente está vendo no capítulo 1 de Atos. Jesus ficou cerca de 40 dias com os discípulos. Ali, já posteriormente, não são só 12 discípulos, são todos aqueles que creem em Jesus e querem propagar o evangelho de Jesus. Por isso que hoje nós também somos discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. A palavra discípulo significa seguidor de Cristo. Então todos nós somos seguidores de Cristo, somos seus discípulos. Então ali Jesus ficou ensinando a todos, aos seus discípulos, sobre o reino de Deus, E ele ficou por cerca de 40 dias ali, por 40 dias ensinando. E ele falou que quando ele subiria, ele ia enviar o Espírito. Então, no capítulo 1, a gente vê isso. Ele prometendo o Espírito, prometendo que ele enviaria o Espírito para encher eles, que a sua presença pessoal não estaria mais ali, mas ia ter algo que ia estar guiando eles, que ia estar direcionando eles. Porque Jesus, no período que ele estava na terra, ele direcionou os seus discípulos, ele ensinou, ele mostrou o caminho, ele deu a direção. E depois ele foi e deixou o Espírito Santo, onde estaria nos discípulos, onde estaria nas pessoas que aceitavam Jesus, que criam em Jesus. E esse Espírito ia guiar as pessoas, que é o Espírito Santo. Então isso a gente vê, esse comecinho no livro de Atos. E aqui quando ele promete o Espírito Santo, onde ia encher ainda no capítulo 1, ia encher os discípulos, cumpre-se aqui os profetas no Antigo Testamento esperavam, porque no Antigo Testamento eles falavam que havia um reino onde a presença deles sempre estaria, onde a presença de Deus sempre estaria com eles, e havia um novo tempo, o tempo de Jesus, onde ele nunca se apartaria da gente. E esse é o Espírito Santo, o Espírito que veio, o Espírito de Jesus. E esse Espírito ia guiar as pessoas para poder testemunhar de Jesus, para serem testemunhas de Jesus. Então, Jesus é elevado aos céus em uma nuvem, posteriormente, a gente vê isso no capítulo 1 ainda. E isso faz referência a Daniel 7. Daniel 7 é mencionado isso, que revela que Jesus está entronizado como filho do homem, lá ao lado de Deus. Então ele promete voltar um dia. Então aqui nesse finalzinho de capítulo 1 faz referência a Daniel 7, onde ele sobe nas nuvens e ele está ao lado de Deus, como filho de Deus, como filho do homem, e ele promete que um dia ele voltará. E esse dia vai acontecer ainda, ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, buscar aqueles que posteriormente, ali em Atos 2, permaneceram firmes, buscaram a presença do Espírito hoje, até hoje. Tanto, uma curiosidade que eu vou falar agora, o livro de Atos ele não finalizou,
O livro de Atos simplesmente acabou. Ele não teve fim, porque os atos do Espírito, os atos de Jesus, os atos dos seguidores de Jesus permanecem até hoje. Nós somos a continuação de Atos. Nós somos continuação do livro de Atos. Nós estamos levando esses atos, os atos de Jesus, os atos do Espírito. Então, aqui o livro de Atos, ele é escrito por Lucas. Ele é uma continuação do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas é descrita toda a passagem de Jesus na Terra. E os Atos, o Atos dos Apóstolos, o livro de Atos é a continuação. Após a ascensão de Jesus, o que aconteceu com as pessoas, com os seguidores, com as pessoas que iam aceitando esse Jesus, a conversão de Paulo e tantas outras coisas importantes. Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é do capítulo 2 ao capítulo 7, que é a mensagem de Jesus espalhada em Jerusalém. Então, no capítulo 1, Jesus vai aos céus, Jesus deixa o Espírito Santo, que a gente vê no capítulo 2, e do capítulo 2 ao capítulo 7, eles espalham esse amor desse Jesus que foi aos céus, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus ressurreto, em Jerusalém. E do capítulo 8 ao capítulo 12, esse evangelho começa a ser propagado na Judéia, na Samaria, ali nas regiões ao redor de Jerusalém. E do capítulo 13 ao capítulo 28, que daí é após a conversão de Paulo, o evangelho é espalhado a todas as nações, até os confins da terra. Então, Atos é dividido em 3 partes. Atos é a propagação do evangelho. Então, o primeiro evangelho começou a ser propagado ali mesmo, ali em Jerusalém, depois foi indo para as regiões, depois foi propagado em todas as nações até os confins da terra. Então, o principal evento do livro de Atos é Atos 2, que é o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Ali, aqueles cristãos que estavam com Jesus, quando Jesus subiu aos céus, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que conheceram Jesus, eles ficaram por um período orando, buscando, eles sabiam que ia vir. Então, foi um momento, um acontecimento muito importante, onde veio o Espírito sobre eles, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, e desceu e estava neles. Então, nessa ocasião, os cristãos se fortaleceram, eles podiam propagar em alta voz sobre Jesus. Aquele Espírito deu ousadia, deu coragem a eles saíram falando das boas novas de Jesus. Pessoas que talvez tinham medo de falar, saíram falando. E ali nesse Pentecoste, a gente vê que as pessoas começaram a falar em diversas línguas, que eram as línguas das pessoas que estavam ali. Porque ali onde eles estavam, vinha pessoas de vários lugares, comerciantes, pessoas de vários lugares ali. Então eles estavam orando na língua deles. E quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a falar em diversas línguas, línguas nativas, línguas de comerciantes, de pessoas de outros lugares, começaram a entender o que eles estavam falando. Então pessoas começaram a entender o Evangelho, começaram a entender aquilo que eles estavam orando, aquilo que eles estavam ministrando, aquilo que eles estavam falando. Então ali aconteceu assim algo importantíssimo no reino de Deus. E esse Espírito que desceu neles, nos primeiros cristãos, lá em Atos 2, hoje está em mim e em você. E é através desse Espírito que nós temos coragem, que nós temos ousadia, que nos consola, que nos ajuda, que nos direciona. E esse Espírito direcionou eles, os primeiros cristãos, a primeira igreja após a ascensão de Cristo, instituída por Deus. Onde Pedro começou, Jesus ali nos evangelhos deixou para Pedro, até no final de Lucas fala, eu mencionei na aula, que Jesus incumbiu a Lucas, Deus incumbiu a Lucas a função de propagar as igrejas, de ser a pedra fundamental da igreja. E ali com Pedro, ali em Atos 2, com tantos outros, com João, tantos outros que estavam ali, começaram a propagar o evangelho a todos. Logo após o Pentecostes, essa mensagem de Cristo, essa mensagem do Evangelho, começou a ser pregado em tantos outros lugares. Posteriormente eu vou mostrar aqui o mapinha da pregação do Evangelho que começou a se propagar. E todas essas pessoas que começavam
falar desse evangelho eram pessoas que estavam com o Espírito Santo neles. E esse evangelho começou a ir em tantas vidas. Começou ali em Jerusalém e foi avançando, foi avançando. Aqui nós vemos a primeira propagação do evangelho após a ascensão de Jesus. Então a gente vê entre o capítulo 2 a capítulo 7 a mensagem de Jesus sendo pregada apenas aqui, ó. A mensagem daquele Jesus ressurreto, aquele Jesus que veio para trazer o Espírito Santo, para trazer unificação de todos os povos. A gente vê essa mensagem sendo pregada apenas aqui, ó, em Jerusalém. Posteriormente, essa mensagem foi indo como uma onda, ó. Aí, do capítulo 8 ao capítulo 12, a gente vê o evangelho aqui ao redor, na Samaria, na Judéia, a mensagem de Jesus sendo ministrada aqui ao redor. Posteriormente, lá no capítulo 13 ao 28, a gente vê o evangelho indo para todas as nações, até os confins da terra. Então aqui a gente tem noção daqui, ó, o Egito era aqui, Jerusalém, aqui a Ásia, aqui a Macedônia. Posteriormente Paulo vai fazer as viagens missionárias até aqui Itália, Roma. Todo esse lugar aqui foram sendo propagadas o evangelho. Os primeiros cristãos a sendo convertidos fora de Jerusalém, fora do povo da aliança de Deus, foi indo. Aí a gente vê até os confins da terra. Algo assim, o livro de Atos, ele ele termina sem fim, porque aqueles atos, os atos dos apóstolos permaneceram, e hoje nós estamos permanecendo, tendo esses mesmos atos de propagar o evangelho, atos de ser guiados pelo Espírito Santo e ir para as nações, ir até os confins da terra. Então aqui começou a história da primeira igreja, das primeiras igrejas. Aqui começou a história do evangelho sendo propagado. Aqui foi indo, ó, a data 35 depois de Cristo. Aqui o evangelho já foi alcançado cerca de 40 anos depois de Cristo. Aqui 48, aqui 52 e aqui 60. E foi se propagando até aqui nós. Então que maravilhoso esses atos de pessoas que viveram o evangelho, atos de pessoas que permaneceram e estão trazendo essa ministração, essa palavra do Senhor. Atos que até hoje a igreja de Cristo permanece. Logo após, algo também algo assim grandioso que aconteceu foi a conversão de Paulo. Paulo, que foi o apóstolo que implantou igrejas, que foi um apóstolo que direcionou muitos cristãos. Paulo, ele era judeu, mas ele era aqueles judeus, ele fazia parte daquele grupo de judeus que crucificou Jesus. Ele fazia parte daquele grupo de judeus que conhecia, mas não cria que Jesus era o Messias. Então ele foi um perseguidor dos cristãos, assim como Jesus foi preso, tantas outras pessoas foram presas porque eles achavam que estavam contra as leis de Deus, essas pessoas que estavam propagando o reino de Jesus, né, o evangelho de Jesus. E Paulo era um desses, ele perseguia cristãos, até que um dia o Espírito de Deus falou com ele, e ele, ali em Atos 9, a gente vê a conversão de Paulo. E Paulo foi um instrumento nas mãos do Senhor, onde ele fez as 3 viagens dele, onde ele foi levando o reino de Deus. Isso também a gente vai ver algo muito prático em alguns mapas do Atlas logo a seguir. Eu trouxe esse Atlas, então, com esse mapa, para mostrar a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo se encontra entre os capítulos 13 a 15 de Atos. E essa viagem aconteceu no período de cerca de 45 a 49 depois de Cristo. Então essa viagem demorou cerca de 4 anos. Então ele ficou 4 anos nessa viagem. Então aqui a gente vê que Paulo saiu da Antioquia e ele foi indo aqui para Chipre, passou por alguns locais, foi indo, foi até aqui, depois ele veio para cá e foi vindo até aqui.
aqui finalizou a primeira viagem missionária de Paulo. Então, Paulo depois retorna por aqui, volta por esse caminho aqui, chega na Antioquia novamente. Então, aqui a gente vê mais ou menos aonde foi a primeira viagem missionária de Paulo. Aqui a gente vê a Galácia, aqui Creta, aqui é próximo ao mar Mediterrâneo. Claro, hoje não são os mesmos nomes, alguns lugares permaneceram com os mesmos nomes, mas alguns lugares mudaram. Aqui a gente vê logo abaixo Jerusalém também. Então a gente entende que o ministério de Paulo era muito para fora, ele queria levar esse evangelho desse Jesus ressurreto para fora, desse Espírito Santo que veio sobre eles, ele queria levar para fora. Então aqui a gente vê a primeira viagem missionária de Paulo. Aqui nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. A gente vê que a segunda viagem missionária de Paulo começou lá em Atos 15 e foi até Atos 18, a descrição de toda essa viagem, o que ele fez, por onde ele percorreu. E essa viagem durou cerca de 4 anos. Foi no período de 50 a 53 depois de Cristo. A primeira viagem missionária de Paulo, como a gente viu recente, ele finalizou cerca de 1 ano antes. Então, Paulo, o chamado dele foi isso, foi para fora. E a gente vê que Paulo começa de novo aqui na Síria, na Antioquia, e dele vai para Tarso. Tarso é a cidade natal dele, né? E ele vai indo. E daí ele na primeira viagem ele só percorreu esse lugar aqui, ó. Na segunda, ele já pegou um barco, um navio e foi até que Filipos lá dos filipenses, né? Daí ele foi aqui, ó, percorreu esse caminho, foi para Tessalônica, lá dos Tessalonicenses, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Daí ele passou aqui por Bereia, aqui na Macedônia, que é a região da Macedônia, né? Aqui depois ele veio para Atenas. Atenas é um lugar que hoje é o mesmo nome, né? Mas alguns lugares mudaram o nome, como eu já falei anterior. Aqui ele passou em Corinto também, da carta aos Coríntios. Aí aqui em Éfeso, da carta aos Efésios. E foi indo, até aqui na Cesareia. Então ele finalizou o último lugar onde passou foi Cesareia, aqui próximo a Jerusalém. Depois ele voltou de novo para Antioquia. Então essa segunda viagem missionária de Paulo, ele fez um caminho mais longo, num período cerca de 4 anos. Então a gente tem mais ou menos a noção por onde Paulo percorreu na sua segunda viagem missionária. E aqui nós temos a terceira viagem missionária de Paulo, que está descrita nos capítulos 18 ao capítulo 21, abrange um período de cerca de 5 anos essa viagem, no ano 53 a 58 depois de Cristo. E aqui a gente vê novamente, ó, Paulo saindo de novo da Antioquia, percorrendo esses mesmos lugares, né, trazendo de novo, passando por esses lugares onde ele já tinha firmado igrejas, nesses lugares aqui, ó, Filipos, todo esse lugar aqui, ó, na região da Macedônia, aqui, Atenas, depois ele passa de novo em Éfeso, passa em vários outros lugares que ele já tinha passado anteriormente. Por quê? Ele vai indo de lugar em lugar, vai pregando o evangelho, vai deixando igrejas e vai deixando líderes nessas igrejas, e depois ele passa ali nesses lugares. Tanto que as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Efésios, a Filipos, aos Filipenses, a tantas outras cartas que ele escreveu para lugares, para igrejas, né? São cartas que ele escreveu para esses lugares, onde ele passava, convertia, aí eles abriam igreja, aí ficava um líder lá, ele deixava como se fosse um pastor, orientava esse pastor e ele continuava a viagem dele. Então aqui, finaliza aqui em Cesareia, ali em Jerusalém, nesses lugares. Mas olha só o tanto que ele percorreu, né? Pra gente ter noção no mapa. Aqui, ó, a região da Ásia, né? Aqui, a região da Macedônia. Pra gente ter aqui Atenas, aqui, esses lugares aqui onde Paulo passou na terceira viagem missionária dele.
Então, o principal tema do livro de Atos é a expansão triunfante do Evangelho até os confins da terra. E suas mensagens são: Jesus é o Messias prometido por Deus. Lá no Antigo Testamento eles prometiam um Messias, e aqui em Atos eles mostram que esse Messias veio, esse Messias morreu na cruz, e esse Messias ressuscitou, e depois subiu aos céus e deixou o Espírito Santo. Outra mensagem é que o Evangelho é para todos, e não somente aos judeus. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para mim, para você, para pecadores, para pessoas que talvez levam sua vida da forma que não agrada a Deus. O Evangelho é para essas pessoas também. Esse é o Evangelho de amor. Para pessoas que talvez tenham uma vida que não condiz com os padrões bíblicos, o Evangelho é para essas pessoas também. Então o Evangelho é para todos. O Espírito Santo é dado tanto aos judeus quanto aos gentios. Essa também é uma mensagem do livro de Atos. Os judeus é o povo ali de Jerusalém, o povo de Israel, o povo da aliança de Deus. E os gentios são os povos que não fazem parte da aliança de Deus. Então a nossa linhagem aqui do Brasil, nós aqui, somos considerados gentios naquela época. Então, se nós vivêssemos naquela época, nós talvez, aos olhos de outras pessoas, nós íamos ser considerados que não faria parte da aliança. Mas após a vinda de Jesus, após Jesus vir mostrar que o Evangelho é para todos, o Evangelho é universal, é para todos nós, para os gentios e para os judeus, para quem fazia parte da aliança do Antigo Testamento e para quem não era da aliança do Antigo Testamento. Então, a expansão do Evangelho não pode ser impedida por nada. Isso também é algo que mostra muito no livro de Atos. E os cristãos se reúnem e formam igrejas em todos os lugares. A gente vê implantações de igrejas na terceira parte do livro, que depois do capítulo 13, ali, após a conversão de Paulo. Igrejas sendo levantadas em lugares. Então agora a gente vai entender o que diz cada capítulo do livro de Atos. Então a gente começa pelo capítulo 1, onde Jesus passou 40 dias ensinando aos discípulos, esse Jesus que ressuscitou, e ele prometeu o Espírito Santo e logo após a sua ascensão. Então no capítulo 2 a gente vê os cristãos, aqueles cristãos reunidos ali orando por 10 dias, e vem a descida do Espírito Santo no dia chamado dia de Pentecostes. Então no capítulo 3 a gente vê o primeiro milagre de Pedro e João. Até surgiu essa dúvida essa semana, de Pedro curou? Como assim? Não era Jesus que curava? Então a gente entende assim, Jesus ele curava. Só que ele ensinou, ele caminhou, os discípulos caminharam com ele. A gente vê até lá no Evangelho, nos Evangelhos, onde ele envia os 40, os 70, de lugar em lugar, para falar sobre Jesus, para curar em nome de Jesus. Então aqui a gente vê o primeiro milagre logo após a morte de Jesus, logo após a ascensão de Jesus aos céus, e a gente vê que Pedro curou. Só que ele cura em nome de Jesus. Não é nós que temos o poder de curar, sim o nome de Jesus. Nós somos um meio, nós somos um canal, nós somos intermediário. Nós estamos entre o céu e a terra, mas é o nome de Jesus que tem o poder para curar. Então não sou eu, Carol, que consigo curar, não foi Pedro que conseguiu curar, mas foi o nome de Jesus, foi a fé, foi crer. Foi crer no nome de Jesus, que tem todo o poder. Então aqui a gente vê o primeiro milagre. Posteriormente a gente vê a prisão de Pedro e João, no capítulo 4. Porque naquele período, os seguidores de Cristo, eles também estavam sendo perseguidos. Porque aqueles homens da lei, eles acreditavam que não era de Deus isso. Então, os cristãos estavam sendo perseguidos. Teve mártires, teve pessoas que morreram em nome do Evangelho. Então, ali a gente vê então a prisão de Pedro, João e outros apóstolos. Depois, no capítulo 6 no capítulo 5, a gente vê a fuga dos apóstolos, né? Depois, no capítulo 6 ao capítulo 7, a gente vê o primeiro mártir, que foi Estevão. Estevão, a gente, pela idade que ele teve quando
foi morto, a gente entende que ele não conheceu Jesus, ele não chegou a andar com Jesus, mas ele era bem jovem. Então ele foi, né, em praça pública, ele tinha uma intrepidez, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Lá no capítulo 6 a gente vê ele em praça pública falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho, falando sobre o Espírito Santo. E as mesmas pessoas, o Sinédrio lá que tinha crucificado Jesus, eles pegaram Estevão também. E eles pegaram Estevão foi lá também se defender. Ali a gente vê no capítulo 7 ele decorrendo todo o Antigo Testamento, ali falando sobre as coisas de Deus. E mesmo assim ele foi morto em nome do Evangelho. E o Paulo, que era Saulo nesse período, ele estava junto no apedrejamento de Estevão, porque Paulo ele perseguia cristãos também, ele perseguia aqueles que criam em Jesus Cristo. E daí a gente vê logo após no capítulo 8 a primeira menção a Paulo no livro de Atos, a primeira vez que foi mencionado Paulo. E no capítulo 9 a gente vê a conversão de Paulo. Paulo antes era Saulo e ele, com um toque, né, de Deus falou com ele, ele se converteu ao Evangelho. E ele foi um cara que assim levou muitas pessoas, fez as viagens e levou muitas pessoas até o Evangelho. E aí no capítulo 10 a gente vê uma visão de Pedro e o significado dessa visão. Nessa visão, a gente viu no Antigo Testamento, quem não viu ainda, mas no Antigo Testamento muitas comidas eram consideradas impuras pelo contexto da época, era algo assim do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 10, Pedro tem essa visão. E Deus fala para ele, o Espírito de Deus fala que ele abençoou todo o alimento. Então, algumas coisas que eram consideradas impuras no Antigo Testamento, Deus veio ali, o Espírito de Deus veio e revelou que não era mais considerada impura, porque era algo ali do Antigo Testamento. Aí no capítulo 13 a gente vê a primeira viagem missionária de Paulo, que vai ter nos mapinha logo mais. No capítulo 15 a gente vê um concílio em Jerusalém, ali onde se reunia aquele pessoal ali onde Paulo ia fazendo igrejas, onde Paulo ia implantando igrejas, ia ficando líderes, né, pastores, presbíteros, ia ficando nessas igrejas. E daí no capítulo 16 a gente vê a segunda viagem de Paulo, viagem missionária de Paulo. No capítulo 18 a gente vê a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo em cada lugar, o que Paulo fez em cada lugar. No capítulo 21 a gente vê a prisão de Paulo em Jerusalém. E aí depois no capítulo 22 ao capítulo 28 a gente vê a prisão de Paulo em Roma. E essas questões, tudo sobre os lugares onde Paulo ficou, sobre os lugares onde Paulo foi implantando igrejas, vai ter todos descrito nos livros desses lugares, né? Que nem Coríntios, Filipenses, Efésios, são todas cartas de Paulo para essas igrejas. Também tem Timóteo foi uma pessoa que andou com Jesus, com Paulo, e ele foi um líder, né? Um líder lá na igreja. E isso a gente vai continuar vendo nos outros livros do Novo Testamento.